Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula 2 do Decreto 8.973 de 2017, que trata sobre a estrutura regimental do IBAMA. Amados meus, antes de iniciar os nossos trabalhos na aula propriamente dito, eu tenho um aviso para você, futuro servidor, futura servidora do IBAMA. Amém? Amém, Senhor, amém. Que é o seguinte, logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você tem 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula, ou seja, esse material que você está vendo aqui na tela, com teoria e exercício, você baixa ele aí para você, beleza? Tá no link número 1. O link número 2 é uma playlist com videoaulas gratuitas da legislação aplicada ao IBAMA, gravados por mim pós-edital. Então, no link 2, você terá algumas videoaulas gratuitas focado aí nessa legislação para o concurso do IBAMA 2022. Ok? E o link 3 é o link do curso completo da legislação aplicada ao IBAMA, tanto para os cargos de nível médio, quanto para os cargos de nível superior. Todos eles gravados por mim pós-edital. Nesse exato momento, eu estou em processo de preparação e gravação deste material, tá? Sendo que o curso completo, ele tem o mesmo perfil das videoaulas gratuitas que eu coloco aqui no YouTube, ou seja, sempre com videoaula, né, e um material em PDF de apoio a essa videoaula. Beleza? Tá? Então vai lá, dá uma olhadinha no link 3 também, que está num valor muito bacana, né? Muito bacana mesmo, focado aí na sua aprovação. Beleza? Você já sabe o que nós temos aí nos 3 links, então sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Aula 2 do Decreto 8.973 de 2017. Amados, lá na aula 1, nós vimos algumas coisas, e entre elas nós vimos as competências do IBAMA. Né? Nós vimos as competências do IBAMA, que tem sim grande chance de cair na sua prova. Né? Ao que o IBAMA compete? Nós vimos isso lá na aula 1. Na aula 2, nós vamos ver um outro ponto, também com muita chance de cair na sua prova, que é a estrutura do IBAMA. E o que é uma estrutura? A estrutura nada mais é do que um esqueleto do IBAMA. E aí eu tenho que perguntar, para que serve um esqueleto? Para que serve um esqueleto? Isso mesmo, o esqueleto serve para derrotar o He-Man e conquistar Grayskull, não é não? Tô brincando, o esqueleto serve para dar uma sustentação ao corpo. Então, a estrutura do IBAMA dá uma sustentação ao próprio IBAMA. E é essa estrutura que você precisa conhecer, porque da estrutura do IBAMA, o examinador um pouquinho experiente, ele consegue derrubar muito facilmente o candidato. Mas depois dessa aula, você estará completamente preparado, preparada para acertar uma questão sobre essa estrutura, beleza? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre a estrutura do IBAMA, nós precisamos entender que ela se organiza em 2 grandes pontos, conforme aqui a estrutura regimental, o Decreto 8.973, que é o seguinte: o que se encontra no capítulo 2, que vai ser chamado da estrutura organizacional, mas também aquilo que se encontra lá no capítulo 3, que é o que ele chama da direção, que é o que mais me interessa aqui, da direção. Também tem da direção e da nomeação, está no texto, mas o que mais nos interessa é da direção. Então, quando falamos em estrutura do IBAMA, a gente tem que entender, existe uma direção e além dessa direção, existe uma estrutura organizacional. A direção não necessariamente faz parte do título estrutura organizacional. Então é importante a gente conhecê-las de uma forma separada. O primeiro, então, ponto que precisamos verdadeiramente conhecer é exatamente o que se encontra no artigo 4º, que fala sobre essa tal direção. E ele vai dizer que a direção, ou melhor, que o IBAMA é dirigido, ou seja, ele é dirigido por uma
direção. E aí ele vai dizer, dirigido pelo seu presidente, o presidente do IBAMA, e os seus diretores. A grande pergunta é, qual presidente? Qual diretores? E aí a resposta veio da aula em relação à Lei 7.957, que também está gratuita aqui no YouTube, né? Essa lei foi só uma aula, ela se encontra gratuita aqui no YouTube, né? E lá nós vimos o seguinte, que essa direção é quem exerce a administração do IBAMA. E essa administração do IBAMA, o IBAMA é administrado por um presidente e 5 diretores. Então, a direção do IBAMA é um presidente e 5 diretores, tá? Este é a direção. A direção não se encontra diretamente ligada ao artigo 3º do decreto, porque o artigo 3º fala da estrutura organizacional, tá? Então, como se organiza o Detran? O IBAMA, né? Como que se organiza o IBAMA? Enquanto que o artigo 4º, por sua vez, fala da direção do IBAMA. Então, direção, né, não necessariamente se encontra dentro da estrutura organizacional, ou melhor, não está no título de estrutura organizacional do respectivo decreto. Quem se encontra, então, no título da estrutura organizacional do decreto? Já sabemos que é a direção, que administra, um presidente e 5 diretores. Beleza. E quem está nessa tal estrutura organizacional do IBAMA, conforme o artigo 3º, né? A gente percebe que dentro dessa estrutura nós temos 5 incisos. O inciso 1, inciso 2, 3, 4 e 5 incisos. Então, a estrutura organizacional, ela é organizada nesses incisos, em um conjunto de órgãos internos do IBAMA que faz parte de cada um desses respectivos incisos. Precisamos, então, associar o respectivo órgão a essa respectiva estrutura, tá? Como assim, professor? Vamos lá, bem devagarzinho para a gente entender. Ó, o IBAMA, ele vai ter como, dentro da sua estrutura, um órgão chamado órgão colegiado, ou seja, é uma estrutura. Órgão colegiado é uma estrutura. E dentro dessa estrutura de órgão colegiado, está até no singular, ó, órgão colegiado. Então isso significa que o IBAMA internamente, conforme aqui o decreto, tem um órgão colegiado. E esse órgão colegiado é o Conselho Gestor. Beleza? Então, qual é o órgão colegiado do IBAMA? O Conselho Gestor. A direção é um órgão colegiado? Não, a direção não está nessa estrutura organizacional. A direção é quem vai gerir o IBAMA. A estrutura organizacional estará parte dessa direção. Beleza? E aí dentro dessa estrutura nós temos um órgão colegiado que é chamado de Conselho Gestor. Conselho Gestor. Beleza? Bem importante, precisamos conhecer bem a organização do Conselho Gestor. Ainda nessa aula nós vamos estudar essa organização, que é bastante simples, mas precisamos conhecê-la. Além desse tal órgão colegiado, existe um órgão chamado órgão de assistência direta e imediata ao presidente. Conforme este decreto, só existe um órgão de assistência direta e imediata ao presidente, conforme o decreto da estrutura regimental, ok? Só existe um órgão. E quem é esse órgão? Se está no singular, ó, órgão de assistência direta e imediata ao presidente. Quem é esse órgão? Bastante tranquilo. O gabinete. O gabinete é um órgão de assistência direta e imediata ao presidente. Qual presidente? Aquele presidente que está na direção. Beleza? Que é o presidente e 5 diretores. Aquele presidente tem um órgão da sua assessoria direta e imediata. E aí esse é o gabinete. Beleza? Tranquilo? Ok. Depois que nós vimos o órgão colegiado e o órgão de assistência direta e imediata, existe mais 3 conjuntos de órgãos. E esses 3 conjuntos, eles estão no plural. Então isso significa, obviamente, que existe mais do que um órgão interno, uma estrutura interna no IBAMA dentro de cada um desses conjuntos. O primeiro é chamado de órgãos
seccionais. Órgãos seccionais. O segundo são os órgãos específicos e singulares. Repito, órgãos específicos e singulares. E o terceiro, mas não menos importante, os órgãos descentralizados. Órgãos descentralizados. Então eu tenho um conjunto que são seccionais, eu tenho um outro conjunto que são os específicos e singulares, e eu tenho um outro conjunto que são os descentralizados. Agora o que a gente tem que saber é quem está onde. Quem está onde, tá? Existem algumas formas a gente entender isso. Eu gosto de começar aqui pelos órgãos específicos e singulares. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte: quando dentro da estrutura dos órgãos da administração indireta no Poder Executivo, seja ela qual for, qual autarquia for, você tem lá um conjunto chamado órgãos específicos singulares, significa que em toda a estrutura do Poder Executivo, somente aquele órgão faz aquilo. Porque ele é específico, mas ele também é singular. Então é fácil identificá-los, porque eles são específicos e singulares. E quais são? Olha lá, uma diretoria chamada de qualidade ambiental. Em toda a estrutura do Poder Executivo Federal brasileiro, quem cuida dessa qualidade ambiental é o órgão específico singular dentro do IBAMA, chamada Diretoria de Qualidade Ambiental. Diretoria de Qualidade Ambiental. Beleza isso? Tranquilo? Lembre-se que nós temos ali as diretorias dentro da direção do IBAMA, que é composto por um diretor e por um presidente e 5 diretores. E aqui dentro dos órgãos específicos singulares nós temos 5 diretorias. Cada uma especializada em singular em uma área. Tá? A primeira é a qualidade ambiental. A segunda é o de licenciamento ambiental. Em toda a estrutura do Poder Executivo Federal, né? Só tem um que faz esse trabalho de licenciamento ambiental, que é a Diretoria de Licenciamento Ambiental dentro do IBAMA brasileiro. Beleza? Tranquilo? Depois dela, nós temos uma outra que segue a mesma ordem, a mesma lógica, que é a Diretoria de Proteção Ambiental. Ela é específica, faz a proteção ambiental e singular, porque é ela, dentro do governo federal, a responsável por essa proteção ambiental. Depois, a Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas. Então eu tenho uma diretoria específica. Por que ela é específica? Porque ela está sendo bem específica. Olha, ela é específica em uso sustentável da biodiversidade e das florestas. E ela é singular, porque só ela existe. Tá? Então ela é singular. Diretoria de Uso Sustentável e Biodiversidade e Florestas. Beleza? E além dessa diretoria como órgão específico singular, nós temos ainda, né? Além dessa diretoria, dessas 4 diretorias, ou melhor, existe 4 diretorias dentro dos órgãos específicos singulares, 4 diretorias. Além dessa diretoria, existe um centro, o Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais. O Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais. Por que ele é específico? Porque ele é específico, olha, eu falo, ó. Ele faz um monitoramento de informações ambientais. Ele é específico. E por que ele é singular? Porque só tem ele. Beleza? Então é o Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais. Isso como órgãos específicos e singulares. Só que aí a gente pensa, beleza. Então dentro dos órgãos específicos e singulares, eu tenho 4 diretorias. Mas quando nós vimos lá na direção, a gente viu que a direção ela é composta por um presidente e 5 diretores. O 5º órgão dentro do específicos e singulares não é uma diretoria. Então, da onde que vem esse diretor? Aí a gente vai poder ter um norte aqui dentro desse decreto, o norte, que é o conjunto anterior, ou seja, dos órgãos seccionais. Os órgãos seccionais, nós temos 4 órgãos seccionais.
Órgãos seccionais não são específicos e singulares, ou seja, eles não exercem uma ação específica em singular, somente eles fazem. Não, outros fazem também em outros lugares, beleza? Entre esses órgãos seccionais, nós temos um que é a diretoria, que é a diretoria de planejamento, administração e logística. É óbvio que não é específico singular, ou só existe planejamento, administração e logística no IBAMA. Não, existe planejamento, administração e logística em vários órgãos do governo, tanto da administração direta quanto da administração indireta, porque isso é uma atividade meio. Então, como atividade meio, não tem como ser específica singular. Beleza? Finalizando, então, assim, as 5 diretorias. As 5 diretorias. Ok? Tá? As 5 diretorias. Então, essa diretoria de planejamento, a administração e logística, ela é um órgão seccional. Além dela, nós temos mais 3 órgãos seccionais. Nós temos a Procuradoria Federal Especializada, Procuradoria Federal Especializada. Nós temos ainda a Auditoria Interna, e nós temos ainda a Corregedoria, Esses são os órgãos seccionais. Procuradoria Federal Especializada, Auditoria Interna, Corregedoria e Diretoria de Planejamento, Administração e Logística. Tranquilo até aqui? Beleza? Show, show. Só que aí nós temos ainda o outro, que são um conjunto, que são os órgãos descentralizados. Amados, eles são descentralizados. Isso significa que eles estão espalhados pelo Brasil. Eles são descentralizados. Eles não são específicos singulares, nem são seccionais. Eles são descentralizados. E eles são tão descentralizados que nos seus próprios nomes eles estão no plural. No plural, professor, olha lá, as superintendências. As superintendências. É plural, então são várias superintendências. Além dessas, as gerências executivas, no plural. Então, existe algumas gerências executivas descentralizando esse trabalho. E além dessa, nós ainda temos as unidades técnicas, também descentralizada, também no plural. São várias unidades técnicas como órgãos descentralizados. Órgãos descentralizados. Então, a gente já começa a perceber, existe uma direção, existe uma estrutura organizacional. Dentro dessa estrutura organizacional, eu tenho um órgão colegiado, que é o conselho, eu tenho um órgão de assistência direta e imediata ao presidente, que é o gabinete, eu tenho ainda os órgãos seccionais, né? Eu tenho ainda os órgãos específicos singulares e eu tenho ainda os órgãos descentralizados. Beleza até aí? Tranquilo? Ok, tá? A partir daí, a gente consegue dar uma analisada aqui nos demais pontos desse decreto, para que a gente vá responder algumas questões. Olha o que ele fala no parágrafo único, né? A fixação desses órgãos descentralizados, ou seja, as atribuições desses órgãos descentralizados, serão colocados lá no regimento interno do IBAMA. Então, quando você chega lá no regimento interno do IBAMA, algo específico para nível médio, né, para o cargo de nível médio, quando você chega lá, você vai ver essas superintendências, essas gerências executivas, essas unidades técnicas lá sendo destrinchadas e dando a elas as suas atribuições, dando a elas as suas competências. Porque aqui diz que essas atribuições e competências serão dadas no regimento interno. Então isso significa que dos demais órgãos aqui da estrutura organizacional também tem competências delas lá no regimento interno. Afinal, será o regimento interno. Mas a própria estrutura regimental, esse próprio decreto que nós estamos estudando, também coloca competências para elas. E as competências delas nós vamos ver na próxima aula. Beleza? Porque aqui nós estamos estudando a
estrutura, o esqueleto do IBAMA, conforme esse decreto. E esse esqueleto será mais ampliado quando a gente estiver estudando lá o regimento interno do IBAMA. Tudo bem? Beleza? Show! Tá? Então, tranquilo. Aí a gente vai lá para o capítulo 3, que fala da direção e da nomeação. Da direção nós vimos, é dirigido por um presidente e seus diretores. Nós sabemos então que é um presidente e 5 diretores, porque já tínhamos estudado isso lá na Lei 7.957 de 89, né? E aí, nesse mesmo título, vai falar também da nomeação de cargos em comissão, bastante tranquilo, sem muitos detalhes, mas vamos lá, ó. Ele fala que a nomeação para o cargo em comissão e para as funções comissionadas, tanto cargo quanto funções comissionadas, né, precisam estar ali dos integrantes da estrutura regimental do IBAMA, né, dessa estrutura, né, deve estar de acordo com a lei, tá? Deve estar de acordo com a lei. E aí o que mais me interessa é que ele diz o seguinte, olha, que esses cargos em comissão e dessas funções de confiança, elas preferencialmente sejam dadas ao pessoal dos órgãos integrante ao Sistema Nacional de Meio Ambiente. Beleza? Então, ao Sistema Nacional. Então, não é obrigatório que seja do IBAMA, também não é obrigatório que sejam para servidores que atuam no Sistema Nacional de Meio Ambiente. Não, não é obrigatório para esses servidores, esses cargos. O que o decreto vai dizer é que é algo preferencial, que esses cargos em comissão, essas funções comissionadas, sejam preferencialmente dados já diretamente ao pessoal que se encontra ali no CISNAME. Beleza? No CISNAMA. Beleza? Tranquilo? Show, tá? Tranquilo. E aí, nós vimos, lá no artigo 3º, que entre essas estruturas organizacionais, existe uma, chamado de Conselho Gestor. E esse Conselho Gestor, ele é um órgão colegiado. O que isso significa? É que ele é um colégio. E o que é um colégio? Um colégio é quando as ações desse colégio é tomada em conjunto, com mais de um membro. Isso é um colégio, tá? Tem mais de um membro, tá? Esse conselho gestor, existe uma estrutura interna para eles que nós precisamos conhecer, porque existe ali umas características, como dividindo principalmente entre os seus membros, que são aqueles que atuam nesse conselho e têm direito à palavra e a voto, tanto falam quanto votam, e existe ainda a possibilidade da participação de outras pessoas neste respectivo conselho, sendo que essas outras pessoas só terão direito à palavra, não terão direito ao voto. Beleza? Então a gente tem que saber quem são os membros que têm direito à palavra e voto e quem são os membros que têm direito apenas à palavra, ou melhor, não são membros necessariamente, mas podem participar com direito à palavra, ok? E aí nós precisamos conhecer isso e alguns outros detalhes sobre esse órgão colegiado, que diz o seguinte então, olha lá, do órgão colegiado, esse órgão colegiado, ele tem caráter consultivo. Primeiro ponto, ele tem caráter consultivo, ou seja, conforme o decreto, ele não é deliberativo, normativo. Conforme o decreto, o caráter dele é de ser consultado. Ele é consultivo. Ok? Tá? E essa estrutura é composta por aqueles que têm direito à palavra e têm direito ao voto. Então, esse primeiro conjunto desses 3 incisos aqui do artigo 6º são dos membros do Conselho Gestor. Dos membros do Conselho Gestor, com direito à palavra e a voto. Professor, isso não está escrito que eles têm direito a voto. Não está. Mas quando ele coloca lá no seu parágrafo 1º, que os demais, parágrafo 1º, parágrafo 2º e assim por diante, que os demais que participarem desse conselho irão participar sem direito a voto, então você compreende que esses primeiros têm direito a voto. Beleza? E quem são esses? Olha lá que legal. O
presidente, o presidente do IBAMA, que inclusive é quem vai presidir os trabalhos do Conselho Gestor. Então é ele que chega lá e fala assim, vamos abrir a reunião, estar abertos os trabalhos. É o presidente do IBAMA, porque ele preside o Conselho Gestor. Beleza? Tranquilo? Tá? Além do presidente, ainda se encontra os diretores. Os diretores, que nós sabemos que são 5 diretores. Os 5 diretores também fazem parte do Conselho Gestor. Ok? E além dos diretores, nós ainda temos o procurador-chefe. O procurador-chefe. Nós vimos que dentro dos órgãos seccionais, nós temos uma procuradoria especializada. Né? Então, nós vamos ter um procurador-chefe. Tá? Esse procurador-chefe também participa com direito à palavra e a voto, porque ele é membro do respectivo Conselho Gestor. Beleza isso? Esses são os membros. Partindo daí, a gente precisa analisar uma coisinha que está lá no parágrafo 4º, que ele fala assim, ó, nas hipóteses e impedimentos desses titulares, ou seja, por algum motivo eles não podem comparecer ao Conselho Gestor, esses serão representados por seu substituto legal. Então, na ausência do presidente, terá um substituto legal. Na ausência de um diretor, o substituto legal. Na ausência do procurador, um substituto legal. Beleza? E este parágrafo 4º aplica-se apenas aos membros. Aos membros que são titulares. Titulares. Ok? Beleza? Ok. Tá? Ok. E aí, ele vem e nos apresenta o seguinte no parágrafo. Primeiro, ele fala ainda assim, ó, integram o Conselho Gestor. Uai, nós já vimos o inciso 1, 2 e 3, que fala o presidente, diretores e procurador-chefe. Já vimos? Beleza. Eles integram. Só que aí vem um parágrafo primeiro e ainda fala assim, integram também esse Conselho Gestor. Só que aí ele fala assim, ó, na condição de membros convidados. Então, eles não são membros permanentes. Eles são convidados. E eles são convidados apenas com direito à palavra. Por que você fala que é apenas o direito à palavra? Porque eles são convidados para alguma coisa. E são convidados para falar. Tá? O que a eles não é dado? O direito ao voto. Então ele fala, sem direito a voto. Sem direito a voto. De boa? Então, integra um Conselho Gestor na condição de membros convidados, sem direito a voto. Sem direito a voto. Beleza? Tá? Quem é que irá ali como membro convidado? Aí ele fala, ó, o chefe de gabinete, órgão específico singular, ou melhor, órgão de assistência direta e imediata ao presidente. Qual é o órgão de assistência direta e imediata ao presidente? O gabinete. Então, esse gabinete tem um chefe. Esse chefe pode participar aqui do conselho como convidado, sem direito a voto. Ok? O auditor-chefe. Entre os órgãos seccionais, existe lá a auditoria. E essa auditoria tem um chefe. O auditor-chefe também pode participar ali, né, como membro convidado. E aí depois ele abre o leque e ele fala assim, e os demais assessores da presidência. Demais assessores da presidência, do presidente, então, do IBAMA, também podem participar aqui como membros convidados, sem direito a voto. Beleza? Tranquilo? Show? Tranquilinho? Ótimo. Só que aí você precisa lembrar o seguinte, que esses estão expressos, só que o decreto ainda vem dizer, beleza, esses integram, o verbo que eles usam é integrar, então eles integram, só que eles integram como membros convidados, tá? Mas, se o presidente do IBAMA, que preside o Conselho Gestor, decidir, ele pode convidar a gente para participar desse conselho aqui. É o que o parágrafo 2º vai dizer. Ele pode convidar a gente, tá? E toda vez que ele convida essas pessoas vão participar sem direito a voto. Então são convidados para quê? Apenas para falar, porque é sem direito a voto. Pode convidar quem? Aí ele fala, né? Ele fala, ó, colegiados, para reuniões de colegiados, superintendentes, gerentes executivos, os gestores e os técnicos do IBAMA,
Lembra lá dos órgãos descentralizados, ó, superintendente, gerentes executivos, gestores e técnicos, órgãos descentralizados, podem ser convidados, tá? Tanto do IBAMA, como do Ministério do Meio Ambiente e de outros órgãos e entidades da administração pública federal. Não só federal, ele cita ainda estadual, distrital e municipal. E ainda pode convidar representantes de entidades não governamentais para ir lá e fazer o quê? Falar, porque votar eles não votam. De boa? Tranquilo? Show, show, tá? Só que a gente precisa conhecer como que funciona um órgão colegiado. Um órgão colegiado, você tem os seus membros, ok, eles falam, eles votam, mas precisa de alguém para ficar registrando isso, para o que a gente chama de reduzir a termo, ou seja, aquilo que é falado, né, seja colocado em um papel, seja digitalizado, seja colocado de forma escrita. E quem é que faz isso? É um secretário. Beleza? É um secretário. Então, o conselho gestor terá na sua estrutura uma secretaria. Essa secretaria é denominada como Secretaria Executiva do Conselho Gestor. É quem exerce a ação de organizar os trabalhos, as pautas e depois pegar essas ações, né, das suas consultas, as suas orientações e reduzi-las a termos, levar para o papel. Tá? E quem faz isso é a Secretaria Executiva do Conselho Gestor. Só lembre-se o seguinte, que essa Secretaria Executiva do Conselho Gestor, conforme o decreto, ela se encontra no âmbito do Gabinete da Presidência. Tá? No Gabinete da Presidência. Aquele órgão de assessoria direta e imediata à presidência, gabinete, lembra? Tal, ele faz ali, então, assessoria direta e imediata ao presidente. Esse mesmo presidente é o presidente do Conselho Gestor. Então, quando ele está presidindo o Conselho Gestor, ele precisa de uma secretaria. Essa secretaria é chamada de Secretaria Executiva do Conselho Gestor, que está diretamente ligada a esse gabinete, a qual é a assessoria direta e imediata ao presidente. Simples, né? Simples, de boa, tranquilo, né? Beleza, beleza, beleza. Passando por tudo isso, precisamos começar a compreender como que o examinador cobra isso na prova e como que o examinador pode ser cruel para aqueles que não compreendem bem essa estrutura. Vamos então às questões. Vamos responder aqui as nossas questões. Questão número 1 fala assim: conforme o decreto, o IBAMA será dirigido pelo Conselho Gestor. O item está errado, porque o IBAMA é dirigido por uma direção, pelos administradores, pelo presidente e 5 diretores. Beleza? Não é o Conselho Gestor. O Conselho Gestor ele é um órgão colegiado consultivo. Ele não é executivo, ele é consultivo. Beleza? Tranquilo? Ok. Então, 1 errada. 2. Conforme o decreto 8.973 de 2017, a estrutura organizacional do IBAMA é composta por um órgão colegiado, denominado Conselho Superior. O item está errado, porque o nome do conselho é Conselho Gestor, não é Conselho Superior. A maioria dos órgãos, quando nós falamos em conselho, eles têm um conselho chamado Conselho Superior. O IBAMA, ele foge um pouquinho a essa regra. Então, o IBAMA chama de Conselho Gestor. Então, a denominação aqui está errada. É Conselho Gestor. Cuidado com isso. O item 2 também está errado. Vamos ao item 3. Conforme o decreto 8.973 de 2017. A estrutura organizacional do IBAMA é composta por um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e normativo, denominado Conselho Gestor. Sim, é um órgão colegiado denominado Conselho Gestor, mas o item está errado, porque, conforme o decreto, ele não é deliberativo e normativo, ele é
consultivo. Inclusive, na próxima aula, na aula 3 sobre esse decreto, nós vamos ver as competências aqui do Conselho Gestor e lá você vai perceber que basicamente as competências é de ser consultado, é de opinar e não de determinar algo, de normatizar algo. Beleza? Então, fazendo assim, o item 3 ficar errado, erradíssimo. Vamos ao item 4. Olha o que ele fala. Conforme o decreto 8.973 de 2017, a estrutura organizacional do IBAMA é composta por um órgão de assistência direta e imediata ao presidente, denominado o Conselho Gestor. Quem é o órgão de assistência direta e imediata ao presidente? Isso mesmo, o gabinete. Fazendo assim, o item 4 ficar errado. O item 4 está errado. Vamos ver se você está entendendo a lógica de como que o examinador cobra isso e pode levar muita gente na hora da prova a confundir e errar a questão. Vamos para a próxima, porque aqui era o gabinete, é o órgão de assistência direta, é o gabinete. 5. Conforme o decreto 8.973 de 2017, a estrutura organizacional do IBAMA tem como órgão seccional o gabinete do presidente. O gabinete do presidente é um órgão seccional? A resposta é não. O gabinete é um órgão de assistência direta e imediata à presidência. Então, o item está errado. O gabinete não está no rol dos órgãos seccionais. Fazendo assim, o item 5 ficar errado. Tá vendo que ele vai misturar os termos? Ele faz isso mesmo. Tu presta atenção para não cair nisso, tá? O 6. Conforme o decreto 8.973 de 2017. A estrutura organizacional do IBAMA tem como órgão seccional a Diretoria de Qualidade Ambiental. A Diretoria de Qualidade Ambiental é um órgão seccional? A resposta é não. Qualidade ambiental é um assunto específico e só ela faz, então é singular. Então isso significa que essa diretoria é uma diretoria que é um órgão específico e singular. Fazendo assim, o item 6 ficar errado. Vamos ao item 7. Conforme o decreto 8.973 de 2017, a estrutura organizacional do IBAMA tem como órgão seccional o Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais. O Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais também é um assunto específico e singular. Só ele faz esse monitoramento de informações ambientais. Sendo assim, ele é um órgão específico e singular. Inclusive, o centro é o único entre os órgãos específicos singulares que não é uma diretoria, e sim um centro. Beleza? Tá? Sendo assim, o item também está errado, porque ele não é um órgão seccional. Vamos ao item 8. Conforme o decreto 8.973 de 2017, a estrutura organizacional do IBAMA tem como órgão específico singular a Corregedoria. Amados, a Corregedoria faz sim parte da estrutura organizacional, mas a Corregedoria não é um órgão específico singular, mas sim um órgão seccional. A Corregedoria está no rol dos órgãos seccionais. Ela não é específica, ela não é singular. Não existe corregedoria somente e exclusivamente no IBAMA. Tudo que é lugar tem uma corregedoria. Perfeito? Sendo assim, o item 9 também está errado. E eu acredito que você está entendendo o que o examinador faz e que você não pode cair nesses peguinhas para assim garantir a sua aprovação. Amém? Amém, Senhor, amém. Vamos ao item de número 10, olha o que ele fala. Conforme o decreto 8.973 de 2017, a estrutura organizacional do IBAMA tem como órgãos específicos e singulares as superintendências. As superintendências, está lá na estrutura sim, e está no plural. Superintendências. Então, ela está no rol dos órgãos descentralizados. Órgãos descentralizados e não específico singular, fazendo assim o item 10 ficar errado. Vamos ao item 11. Conforme o decreto 8.973 de 2017, a estrutura organizacional do IBAMA tem como órgão descentralizado a auditoria interna. Órgão descentralizado a auditoria interna.
A auditoria interna é um órgão seccional e não descentralizado, fazendo assim o item também ficar errado. Vamos a 12. Conforme o decreto 8.973 de 2017, a estrutura organizacional do IBAMA tem como órgãos desconcentrados as unidades técnicas. As unidades técnicas está assim no rol da estrutura organizacional. Estão lá, as unidades técnicas, é até no plural mesmo, que as suas competências, as suas atribuições serão colocadas lá no regimento interno, como nós vimos, tá? Elas estão lá, só que elas não estão numa estrutura chamada órgãos desconcentrados, mas sim órgãos descentralizados. E esse também é um peguinho antigo que os examinadores usam. Eles gostam muito de trocar o termo descentralizado por desconcentrado, exatamente pelo conhecimento que os candidatos costumam ter da administração pública, aonde que as ações descentralizadas é uma coisa e as ações desconcentradas é outra coisa, tá? Então ele traz esse termo aqui para tentar te confundir, não caia nisso. O nome do órgão é descentralizados, o conjunto dos órgãos são órgãos descentralizados e não desconcentrados. Cuidado com isso, fazendo assim o item 12 também ficar errado. Entendeu? Beleza? Show? Vamos agora às outras perguntinhas. Ele fala assim na 13, ó. Conforme o decreto 8.973 de 2017, os cargos em comissão do IBAMA serão providos obrigatoriamente por servidores públicos dos quadros de pessoal dos órgãos integrantes do SISNAMA, do Sistema Nacional de Meio Ambiente. O item está errado, né, amados? Porque nós vimos que esses cargos em comissão do IBAMA serão providos preferencialmente, e não obrigatoriamente, preferencialmente por integrantes do quadro de pessoal do SISNAMA, tá? É preferencial e não obrigatório, tá? Fazendo assim o item 13 ficar errado, erradíssimo, erradíssimo, certo? Item 14, conforme o decreto 8.973 de 2017, a fixação das atribuições específicas e a jurisdição dos órgãos descentralizados serão definidos no regimento interno do IBAMA. O item 14 está certo, né? Mas finalmente um certo. Uma lista gigante de errados, chegamos aqui num certo. O item está certo, né? Os órgãos descentralizados, as suas atribuições estarão lá na norma interna corporis do IBAMA, ou seja, no seu regimento interno. Tá? 14, correto. Vamos a 15. Ele fala assim, conforme o decreto 8.973 de 2017, a critério do presidente do Conselho Gestor, do presidente do Conselho Gestor, poderão ser convidados à participação das reuniões do colegiados os superintendentes, gerentes executivos e gestores técnicos do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente e de outros órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, municipal e distrital, e representantes de entidades não governamentais, sem direito a voto. O item está corretíssimo, né? Porque eles podem participar, sim, do Conselho Gestor, ali como convidados, sem direito a voto. Ou seja, apenas para falar, tá? Sem direito a voto. Sendo assim, o item 15 está corretíssimo. Vamos ao item 16. A Secretaria Executiva do Conselho Gestor, então o Conselho Gestor tem uma Secretaria Executiva, a Secretaria Executiva do Conselho Gestor será instituída no âmbito do Gabinete da Presidência. Ela está lá dentro da estrutura do Gabinete da Presidência. O item 16 está corretíssimo, de boa, bem tranquilo, corretíssimo. 17. Na hipótese de impedimento do titular no Conselho Gestor do IBAMA, ou seja, o titular não pôde ir por algum motivo, este será representado por seu substituto legal. Beleza também. Se o titular não pode, conforme o decreto, será ali representado pelo seu substituto legal. Beleza? E aí, nós chegamos aqui em duas questõezinhas de múltipla escolha, só para a gente entender esse mérito, essa diferença entre eles. Ele fala assim, ó, questão 18. Conforme o decreto 8.973 de 2017, o Conselho Gestor do IBAMA será composto por, exceto. Então o Conselho Gestor do IBAMA é composto por, exceto. Tá? Então ele não fala aqui, ó,
como convidado. Ele não está falando isso, ele fala, está na composição. É membro, está na composição. Não é como convidado, está na composição. Então, se está na composição, presidente do IBAMA, que preside. Os diretores, que preside. O auditor-chefe. O auditor-chefe não. O auditor-chefe é um convidado e quando vai como convidado, sem direito a voto. Sem direito a voto. Beleza? Procurador-chefe também. Então, estes são aqueles que são membros com direito a voto. Presidente, diretores e procurador-chefe. E procurador-chefe, tá? E aí nós chegamos na última questão, a 19, bem tranquila, mas antes, só quero lembrar uma coisa para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, nós temos 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está respondendo aqui comigo, está aí à sua disposição no link 1. Link 2, playlist com videoaulas gratuitas focados aí no concurso do IBAMA, todas gravadas por mim pós-edital. Tá? Com videoaulas gratuitas aqui no YouTube, o link 2. E o link 3 é o link do curso completo de legislação aplicada ao IBAMA, nesse mesmo formato dessas videoaulas gratuitas aqui no YouTube, sempre com material em PDF de apoio e eu falando aqui para vocês, beleza? Tá lá no link 3. Tanto para, o mesmo curso serve para quem vai fazer o cargo de nível médio e para quem vai fazer o cargo de nível superior, tá? Porque é bem possível ter pessoas que irão fazer os 2 cargos e uma legislação complementa a outra. Então, o mesmo curso vai servir aí para as 2 carreiras, carreiras de nível médio e carreiras de nível superior. Vai lá, dá uma olhadinha, porque tá um preço verdadeiramente muito bacana, muito bacana. Beleza? Tranquilo? Então, aviso dado, vamos lá a nossa última questão. Questão 19 diz assim, conforme o decreto 8.973 de 2017, integram o Conselho Gestor do IBAMA, não IBAMS, né, do IBAMA, na condição de membros convidados, ó, são membros convidados, sem direito a voto. Então, quem é aqui sem direito a voto, né? Quem? O chefe de gabinete. O chefe de gabinete, ele participa aqui sem direito a voto, tá? Porque diretores são membros e não como membros convidados. Presidente do IBAMA, inclusive, preside o conselho gestor e o procurador-chefe também é membro e não membro convidado, não como convidado que tem direito a voto também. Sendo assim, é o item A, é o item A. Amados meus, muito obrigado, que Deus abençoe. Dá uma olhadinha aí nos links, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu e até lá. Tchau, tchau.